Olá, bom dia a todos. Meu nome é Thiago Monteiro, eu sou engenheiro de aplicação na OpenCAD e hoje eu vou falar com vocês nesse webinar sobre manutenção preditiva. A apresentação, então, ela tem três partes principais, né? Uma introdução inicial, em que eu vou detalhar um pouquinho qual a diferença entre manutenção preditiva e preventiva. A gente vai ver um pouco sobre a manutenção preditiva, como são os passos que a gente toma ao executar a manutenção preditiva e como que a gente pode fazer esses passos dentro do MATLAB, como que ele pode ajudar a gente a implementar um processo de manutenção preditiva na nossa empresa. E, por fim, eu vou mostrar um exemplo prático, um exemplo teórico que a gente desenvolveu dentro da OpenCAD, de manutenção preditiva, para vocês terem uma ideia de como isso funciona realmente, né, dentro da plataforma. Começando, então, com essa introdução, a manutenção preventiva é o tipo de manutenção que normalmente os fabricantes propõem aos seus clientes. Ela tem no seu manual de manutenção diversas verificações e substituições que devem ser feitas durante o tempo de vida da aeronave, né? E essas substituições e verificações são normalmente baseadas em ensaios que o fabricante conduz internamente, nas partes de ensaio de voo, são baseadas nos dados de engenharia, de confiabilidade estrutural que ele tem do desenvolvimento da aeronave, e nesse sentido são sempre respeitadas no processo de manutenção da aeronave, né? Quando a gente fala de manutenção preditiva, a gente está pensando, principalmente no caso de aeronaves, em dados que são gerados no uso diário da aeronave. Porque, como a gente sabe, você usando uma aeronave para fazer voos específicos, você pode usar ela em ambientes mais corrosivos, menos corrosivos, com uma incidência maior, uma força maior de aterrissagem devido a uma pista que você tem que fazer uma incidência com um ângulo maior, com um ângulo menor. Então, o uso diário da aeronave ele pode variar um pouco aqueles dados que a gente tem da manutenção preventiva. E a manutenção preditiva, nesse caso, ela busca que a gente possa entender esses dados e fazer um complemento ao manual de manutenção preventiva. Então, a gente nunca busca com a manutenção preditiva, nesse caso, substituir a manutenção preventiva. Mas a gente busca usar esses dados para melhorar a manutenção preventiva. Porque sabendo que uma parte pode falhar mais, pode ter uma substituição mais cedo, ou pode ser uma correção mais cedo através da manutenção preditiva, a gente pode reduzir o nosso custo de manutenção e, em alguns casos, até fazer otimizações do cronograma de manutenções, de modo a usar essa aeronave para que ela esteja já próxima do centro de manutenção quando for a hora de fazer uma substituição ou uma correção em algum sistema. A manutenção preditiva, então, ela é baseada em três pontos principais. A gente tem a etapa de coletar dados, então, como você vai usar os dados de uso da aeronave, você precisa ter uma base de dados rica de informações sobre essa aeronave. E tem toda uma ciência por trás dessa coleta de dados e do pré-tratamento desses dados. Pois, para você implementar depois e conseguir um modelo eficaz de manutenção preditiva, você precisa que os dados relevantes àquele sistema que você está tentando aplicar manutenção, você precisa de todos esses dados bem definidos e que eles tenham um significado que você possa quantificar numericamente, porque os métodos e as metodologias de manutenção preditiva, elas são metodologias estatísticas baseadas em números, então você precisa ter esses dados de uma maneira que você possa usar eles numericamente. A maioria dos processos de manutenção preditiva ele é baseado em machine learning, então é mais importante ainda essa parte dos dados, né?
O segundo ponto de manutenção preditiva que a gente tem que ter em mente é a parte de definição do modelo preditivo. Então, a gente já tem os dados prontos, e aí a gente vai ter que definir qual modelo preditivo a gente vai se aplicar melhor ao nosso caso. E aí o MATLAB ele tem diversos modelos preditivos, tanto modelos de classificação como modelos de clustering, que você pode usar. E aí uma das vantagens que você vai ter ao usar uma plataforma como o MATLAB é esse teste rápido dos vários modelos. Então você não precisa tomar essa decisão 100% a priori. Você pode testar diversos métodos para ver realmente qual se aplica melhor ao seu caso. E o último ponto que a gente tem que abordar quando está falando de manutenção preditiva é a parte da ação com técnicas, processos e aplicações. Essa parte ela tem a ver com você definir qual vai ser o manual de manutenção então que você vai usar, que vai ser junto o seu modelo preditivo com a parte de manutenção preventiva fornecida pelo fabricante. Esse processo tem que ser bem definido. E aí você pode usar também nessa etapa de agir, como que você vai aplicar esse processo. Você pode usar, por exemplo, algoritmos de otimização e controle de produção para definir quais são os melhores intervalos para essas manutenções e para melhor organizar a sua malha aérea, por exemplo, para que a aeronave esteja no seu centro de manutenção nas datas corretas. E não tenha que ser movida de um aeroporto só para fazer manutenção, ou tenha que ficar muito tempo parada em algum lugar, esperando que a manutenção possa ser feita nela. Um pouco mais no detalhe do Machine Learning. O Machine Learning, então, são técnicas estatísticas, em sua maioria, estatísticas e algumas de otimização, que são baseadas em dados. A gente tem dois tipos principais de Machine Learning, né? Que se aplicam à manutenção preditiva. Um é o tipo de machine learning que a gente chama de não supervisionado ou unsupervised, que, por exemplo, um exemplo dele é o clustering, em que você não tem uma resposta correta para aqueles dados. Então, você tem uma massa de dados, você ainda não sabe muito bem como organizar esses dados. O clustering ele busca criar relações entre conjuntos desses dados, para que você possa depois analisar os conjuntos e ver se você consegue tirar alguma ciência dessa separação. E o mais comum que a gente vê nas aplicações de manutenção preditiva é o Machine Learning supervisionado, em que você já tem um conjunto de dados em que você tem o dado e o resultado daquele dado. Então, você sabe que a aeronave que fez tal coisa apresentou o problema, a aeronave que fez tal outra coisa não apresentou o problema, e assim por diante. Então, você tem já um conjunto de entradas e respostas para seus dados, e você quer que o seu algoritmo entenda como essas entradas se relacionam com essas respostas para você poder aplicar esse algoritmo posteriormente em outros casos que você ainda não... em outros casos que você ainda vai executar, né? Então, essas são as divisões principais que a gente tem em Machine Learning. Para o fluxo de desenvolvimento principal, né, que a gente tem quando está trabalhando em Machine Learning dentro do MATLAB, a gente começa com o pré-processamento. Então, o MATLAB ele tem diversas maneiras para você trazer esses dados para dentro, incluindo o suporte a Big Data. Aconselho a todos que estão aqui, que não puderam participar. Nós tivemos alguns webinars já sobre o uso de Big Data dentro do MATLAB. Então, para você trazer esses dados para dentro do MATLAB é muito simples. E, principalmente, fazer esse tratamento, pré-processamento desses dados. Então, é aquela coisa que eu falei de organizar esses dados. Tem muita coisa que é subjetiva. Então, por extensão visual, eu quero falar pouco corroído, muito corroído. Pode não ser numérico. Esse dado, você pode transformar ele numa coisa numérica. Outro tipo de dado heterogêneo que a gente encontra muito é falta de dados. Então, você tem lá uma tabela de manutenção
manutenção que as pessoas vão preenchendo manualmente e, às vezes, numa das 10 inspeções daquele dia, o cara não esqueceu de escrever um pedaço da dado ou escreveu à mão de uma maneira que ninguém entende. Então, quem já trabalhou com dados sabe que quando você tem muitos grandes dados, você tem conta de tudo. E aí, nesses momentos, o MATLAB também traz várias funções para te ajudar a organizar esse dado, incluindo funções para te ajudar já a definir quando um dado é um outlier, que pode acontecer. Então, na hora de fazer uma medição, o aparelho estava um pouco desregulado, deu um valor absurdo, que você sabe que não é aquele valor, tudo isso precisa ser pré-tratado. O segundo ponto, que é o treinamento em si do modelo, né? O MATLAB ele tem a Toolbox Statistics and Machine Learning Toolbox, que você tem diversos modelos preditivos que você pode usar para Machine Learning. Além da Toolbox de Statistics and Machine Learning, nós temos uma Toolbox de manutenção preditiva, que foi introduzida na versão 2018A. Essa Toolbox, ela expande um pouco no que a Toolbox estatística já trazia, então meio que já definindo alguns métodos e modelos que já funcionam bem para manutenção preditiva, tornando algumas tarefas específicas da manutenção preditiva mais simples, incluindo esse pré-tratamento de dados com algumas funções mais que facilitam mais esse pré-processamento. E o próximo passo é a implementação do modelo. Então, você tendo um modelo treinado de Statistical Machine Learning, normalmente você vai querer ter esse modelo implementado em algum lugar. Você vai querer um aplicativo que a pessoa de manutenção vai usar ali num tablet. Você vai querer um código mesmo implementado e introduzido num sistema embarcado para embarcar em algum lugar e já ir te dando uma resposta com relação àquela manutenção, conforme o sistema vai envelhecendo. E tudo isso é suportado no MATLAB através de geração automática de código, através do MATLAB Compiler. Então, a gente tem opções para essa implementação final. E o MATLAB ele tem um quarto ponto aí nesse caso, que facilita muito a nossa vida, que é uma linguagem que foi desenvolvida para cientistas e engenheiros. Então, a linguagem do MATLAB é bem simples, e vocês vão ver que os códigos que a gente pode criar de Machine Learning acabam ficando bem leves e muito fáceis de serem entendidos, e de serem reproduzidos e testados e assim por diante. Eu vou entrar então agora num exemplo prático dentro do MATLAB. Esse exemplo usa a Toolbox de Statistics e Machine Learning, tanto na parte de pré-processamento dos dados e na parte de treinamento do algoritmo de Machine Learning. E aí, após a apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida do exemplo, eu vou adorar ajudá-los a responder. Bom, abrindo então aqui no MATLAB, esse exemplo está desenvolvido dentro do Live Editor, que é uma ferramenta de desenvolvimento de código, que a gente fala de código rico, né? Porque ele é uma ferramenta que permite, além de você introduzir o código do MATLAB em si e executar, você consegue meio que escrever um relatório vivo. Então, nesse caso aqui, é um relatório de manutenção preditiva, né? Tem uma introduçãozinha sobre as diferenças entre manutenção preditiva e preventiva, tem imagens que você pode usar no relatório para exemplificar o que você está trabalhando e assim por diante. Esse meu código, ele usa como base alguns dados que estão disponíveis dentro do MATLAB. Dentro do MATLAB ele tem um conjunto de dados, não chega a ser imenso, mas é relativamente grande, chamado airlinesmall.csv, que são uma série de dados de voos de aeronaves antigos já, acho que 2006, alguma coisa assim. Então você tem o dado de qual aeronave que fez o voo, de onde para onde ele foi, se atrasou, se não atrasou, esse tipo de coisa, que ela saiu, que ela não saiu, tudo isso você tem dentro desse arquivo airlinesmall.csv. A gente está usando um
subconjunto deles está nesse arquivo t.mat aqui, que a gente está carregando. Esse subconjunto é menor, então eu estou fazendo o load aqui direto. Não estou precisando usar, por exemplo, o data store, que é a ferramenta que a gente usaria no caso de um conjunto massivo de dados, né? A gente usaria o data store para trazer esses dados para dentro. O pré-processamento desses dados, então, ele envolve você selecionar o que é importante para a sua manutenção. Nesse caso, a gente está criando um defeito teórico, né? A gente não tem dados de defeito dessas aeronaves, tem dados dos voos. E a gente está propondo um defeito que fosse relacionado às rotas que ela tá voando. Então, a gente está entendendo que, por exemplo, se essa aeronave fizer muitas rotas próximas, por exemplo, da costa, provavelmente vai aparecer o defeito. Se ela fizer voos mais dentro do continente, aí nem tanto. Então, provavelmente é um defeito que está relacionado aí à corrosão, assim por diante. Nesse caso, então, do conjunto massivo de dados que a gente tem, que no caso envolve também se a aeronave atrasou para sair, atrasou para chegar, número de passageiros, assim por diante, a gente está supondo que o que é importante para esse nosso defeito é qual é a aeronave. Então, por isso que a gente está pegando aqui nessas primeiras linhas o tail number da nossa aeronave. A gente está também pegando a distância que ela voou. Então, a gente está considerando que a distância é importante. E a gente está pegando as origens e os destinos dessa aeronave, porque a gente está considerando esses os pontos importantes para essa análise. Essa parte de processamento, ela é adaptada especificamente ao que você está fazendo. Então, dependendo do defeito que você está querendo trabalhar na manutenção preditiva, você vai ter outras variáveis que aplicam-se mais ou menos. A vantagem de uma linguagem como o MATLAB é que você pode, com uma linha de código, definir se você quer usar ou não aquele dado, além de fazer alguns pré-tratamentos, como, por exemplo, nessas duas linhas aqui, a gente já está excluindo do nosso conjunto de dados que vão ser usados no treinamento situações onde faltou o dado. Então, se o tail number da aeronave, por exemplo, não está definido, eu não vou conseguir usar esse dado. Então, eu já excluo ele da minha análise, porque ele só vai atrapalhar na hora de fazer a minha análise. Se eu não tenho o dado da distância daquela rota, também já excluo esse dado e uso só os dados que realmente estão completos para fazer essa minha pré-análise. Como eu comentei, no caso do nosso exemplo aqui, esse é um efeito teórico. A gente não tem dados de defeitos de aeronaves, nada disso dentro do MATLAB. Então, no caso, para a gente criar esse efeito teórico e que ele seja verdadeiramente aleatório, a gente está usando uma distribuição de Poisson. E aí, no caso aqui, essa é a equação que a gente está usando para aplicar o defeito. E as variáveis que são escolhidas nessa aplicação de Poisson aqui é que vão definir mais ou menos quantos defeitos aparecem, se o defeito ocorre ou não nas aeronaves, né? Para o nosso caso aqui, a gente definiu essa definição ela é importante, porque como a gente está, entre aspas, né, criando um defeito aqui teórico, isso vai afetar diretamente o treinamento e o resultado que a gente vai ter lá embaixo do nosso modelo de predição, né? Mas no caso de um caso real, você já teria esse dado para você incluir como a resposta do seu modelo. Então, você já sabe se aquele defeito ocorreu ou não pelo histórico de manutenção das aeronaves ou do que quer que você esteja fazendo a manutenção preditiva, né? Você já tem esse histórico. No caso aqui, a gente está criando esse histórico para ter esse problema teórico aqui para analisar depois o resultado. Mas é interessante para ver a parte de geração de dados probabilísticos. Então, muitas vezes você vai precisar criar distribuições probabilísticas dentro do Statistical Machine Learning. E aqui você vê que é bem simples.
criar esse dado probabilístico, né? Aqui são só os dados de poação que a gente está definindo, né? Aqui também a gente define alguns dados de Phi para que os problemas, o pico de problemas seja entre janeiro e fevereiro, então são só definições. E aí a gente aplica com essa linha de código aqui, que é o lambda 0 aqui, essa distribuição de Poisson nos nossos dados de entrada. Então, com esse pequeno for loop aqui, é que a gente realmente está criando a nossa distribuição de Poisson. Só para vocês terem uma noção, aqui essa página é a página de ajuda do MATLAB, né? Então, a parte de distribuições de probabilísticas, aqui a gente tem distribuições discretas, contínuas, multivariáveis. Então, você tem uma coleção grande de distribuições, né? No caso, a gente está usando a de Poisson por ser aleatória, mas dependendo da análise que você tiver feito, se você tiver que criar uma distribuição probabilística ou analisar se os seus dados correlacionam-se a uma distribuição probabilística, você tem diversas opções dentro do MATLAB. O modelo preditivo, então, fica até sem graça da gente apresentar o código dele, né? Porque ele se torna tão simples. No caso, a gente vai usar um modelo de naive Bayes padrão, que nesse caso a gente deu preferência para esse tipo de modelo preditivo, porque ele te dá uma probabilidade de efeito ocorrer. Então isso permite que a gente faça depois para cada rota, a gente possa predizer qual a probabilidade de efeito ocorrer, e assim, aos poucos, conforme a aeronave vai realizando novos percursos, a gente pode ir vendo como essa probabilidade vai se acumulando ao longo do tempo, e aí ter no final, por exemplo, no começo, essa primeira rota deu uma probabilidade só de 10% do problema ocorrer, mas aí a segunda rota já foi mais intensa, aumentou mais 20%, agora você está, sei lá, em 30%, 35% de chance do modelo ocorrer. E assim por diante, a gente consegue ver ao longo dos voos que a aeronave vai fazendo se essa probabilidade aumenta ou diminui. A parte de treinamento mesmo do modelo uma função, que é o fit, em que você passa para ela os dados de entrada, os dados de predição, então o número da aeronave, a origem e o destino, ou seja, a rota, a distância andada, o tempo, e quem que é, de todos esses dados que você passou, quem que é a sua resposta. A resposta aqui é o problem flag, que é se ocorreu ou não um defeito, foi visualizado ou não esse defeito ao final da rota. Outras opções que a gente tem, né? O MATLAB ele tem também diversas opções de classificação. O modelo de naive Bayes ele é um classificador, né? Então é um modelo de machine learning do tipo supervisionado de classificação. E a gente tem aqui outras opções, como por exemplo classification trees, discriminante, nearest neighbors, e assim por diante. Support vector machines. Todos esses podem ser testados e o MATLAB ele mantém a nomenclatura muito próxima. Então você vai sempre, para você testar outros modelos, você vai trocar o nome da função aqui e o resto aqui vai ser praticamente a mesma coisa. Normalmente você tem as entradas iguais, e aí se você tiver alguma opção extra que o método permite, você pode colocar ela aqui ao fundo, você vai ter as entradas posteriores para opções extras que o método que você está selecionando permite. Uma última coisa antes da gente passar para a análise dos resultados, o Statistics Machine Learning Toolbox ele também traz um aplicativo para essa parte de classificação e para a parte de regressão, né, que permite que você faça essas análises de uma maneira mais interativa, através de uma interface de usuário que você possa trabalhar dentro. O bom
de você usar o Classification Learning App é que, além de você conseguir testar os diversos métodos dentro do app e ver como eles se comparam, né, o app também vai permitir que você gere o código MATLAB a posteriori. Então, você pode usar o app com toda a facilidade que ele traz, inclusive permitindo que você paralelize os métodos e teste vários métodos ao mesmo tempo. E depois você exporta isso para um código MATLAB e aí você pode usar dentro do ambiente padrão, como é o Live Editor, como é um editor normal de texto, né? Só para vocês terem uma noção aqui, eu vou criar uma nova sessão aqui rapidamente. Não vou chegar a rodar os modelos, né? Vou pegar aqui a tabela. Então você vê que aqui ele tem a tabela. Aqui eu peguei a tabela de entrada completa, mas você vê que ele já vê aqui o que é cada uma das variáveis, qual o range, o tipo de dados, se você tem categoria ou não, e assim por diante. Você pode selecionar quais você quer, quais dados você quer como preditores, qual você não quer. Isso sem perda de problemas, né? Ao iniciar a sessão, ele vai te trazer aqui para o Classification Learner App, onde você vai poder fazer a análise. Deu uma travada leve aqui, mas tranquilo. Bom, enquanto ele vai pensando, é porque o conjunto de dados é muito grande, então ele está dando uma pensada um pouco maior. Então, a gente continua aqui com o nosso exemplo principal. Bom, como eu disse, após o modelo ter sido treinado na linha anterior, a gente agora passa para a aplicação em si do modelo. A aplicação do modelo, então, ela usa sempre a mesma função, que é a função predict, em que você passa o modelo que você treinou e aí você passa um novo conjunto de dados, só que só das entradas, né? E aí ele vai te falar qual a probabilidade daquele defeito ocorrer ou não. Então, no caso aqui, como eu comentei, a Naive Bayes ela vai te dar uma probabilidade do defeito ocorrer. E aí a gente pode, ao longo da vida dos testes dos voos que forem executados por aquela aeronave, né, ver como que esse defeito, a probabilidade desse defeito se acumula através desse produtório aqui, descrito aqui em cima. Então é exatamente isso que eu estou fazendo. Primeiro eu usei para predizer qual a probabilidade de ocorrer. E aí aqui nesse for loop aqui eu estou calculando a probabilidade acumulada do defeito para uma certa aeronave. Então eu estou pegando a mesma aeronave, né? E aí vendo, ela fez um voo aqui que tem a probabilidade de 10%, ela fez um segundo voo aqui que tem a probabilidade de mais 20%, tem outro voo aqui que tem a probabilidade de 30%. E assim eu poderia montar um sistema que vai fazendo essa análise ao longo do tempo. Então aqui eu já tenho todos os dados, né? Mas isso poderia ser integrado num sistema que a aeronave faz o voo, ele te dá a probabilidade nova já, e aí para o próximo voo você já sabe que a probabilidade vai aumentar tantos por cento, pouco, ou mais ou menos por cento, e já pode assim organizar se já é questão de já fazer o próximo voo dela para uma central de manutenção, ou se ainda ela pode pingar em mais algum lugar antes de ir para a central de manutenção, e assim por diante. A execução desse código aqui, ele te dá a tabela T, e aqui eu tenho uma amostra pequena dessa probabilidade de como funciona. Você tem aqui o tail number, então qual é a aeronave, né? A origem e destino que ela tem, a distância que esse voo deu, e a probabilidade que o método calculou de ocorrer ou não o problema, né? Você tem aqui, você vê que os dois aqui dá 100%, né? Na primeira coluna aqui é a probabilidade de defeito não ocorrer, por causa deste voo específico, e aqui no segundo é a probabilidade do defeito ocorrer por causa deste voo específico. Se a gente traçar uma visualização desses resultados, né, quiser visualizar como esses resultados progridem,
ao longo do tempo, a gente pode usar esse for loop aqui, que vai fazendo justamente o acúmulo para cada um desses voos. E a gente pode gerar um gráfico assim, que no caso aqui já está... Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, para a gente ver o gráfico inteiro. Então aqui a gente consegue ver o gráfico. No caso aqui, é aquilo que eu comentei, como esse é um defeito teórico que a gente criou, e ele foi criado usando aquela função de probabilidade de Poisson, pelos dados que a gente entrou naquela função de Poisson, a gente criou um defeito master, que é um defeito que em 2 ou 4 voos já está com quase certeza de que vai ocorrer. Esse, lógico, não acontece na vida real. Mas a gente consegue ver nesse gráfico aqui, conforme para cada uma das aeronaves, como que vai evoluindo ao longo dos voos a probabilidade do defeito aparecer, até chegar sempre em 100%, né? Para essa aeronave aqui, N94V, a gente vê que ela teve um primeiro voo, ela já estava com alguma coisa acumulada ali de 40% de chance de ocorrer, um primeiro voo maior, talvez levou ela a quase 70% de chance de ocorrer, aí depois ela teve pequenos aumentos, né? Que nunca chegou exatamente a ter a certeza de que já tem que fazer aquela manutenção, mas você consegue ver a evolução dela ao longo do tempo. Então essa é uma ferramenta bem simples. É lógico que se você aplicar, como esse é um efeito probabilístico, né, se eu executar novamente esse código, esse gráfico muda, porque eu estou criando cada vez que eu executo esse código, eu estou criando os dados. Mas se você aplicar essa mesma série de comandos, ou seja, começar com o pré-tratamento, pega os seus dados, traz para o MATLAB, seleciona quais são as partes importantes para o defeito ou para a peça que você está tentando fazer a manutenção preditiva, faz o pré-tratamento de excluir dado faltante, coloca todo mundo no mesma ordem de grandeza, né? Faz um pré-tratamento nos seus dados para tornar eles mais expressivos. Depois, aí no caso você não precisa criar o defeito, né? Você já tem o dado do defeito. Você passa para a segunda parte, que é selecionar um modelo de predição, e aí você pode usar, por exemplo, na Base que eu mostrei para vocês, mas se vocês quiserem usar outros também, o MATLAB suporta vários. E depois você pode aplicar em novos dados para ver como que esse defeito, como que essa probabilidade aumenta durante o tempo. Eu queria mostrar para vocês, só antes da gente passar para a próxima parte, eu queria mostrar para vocês só um pouquinho da toolbox de Predictive Maintenance. Então, a toolbox de Predictive Maintenance, ela foi introduzida na versão 2018A. Além do fato dela trazer alguns dos métodos, né, ela é baseada na estatística Machine Learning, então ela usa estatística Machine Learning como um pré-requisito para fazer suas análises, né? Mas ela traz também algumas coisas que ajudam bastante, como, por exemplo, a parte de Remaining Useful Life, que é uma estimativa que se usa muito em manutenção preditiva, né? Ela já traz isso mais estruturado. Statistic Machine Learning tem já alguns métodos para você fazer esse tipo de análise, mas não está completamente descrito. Na Predictive Maintenance Toolbox tem exemplos já prontos, como por exemplo esse que é baseado em similaridade, né? E aí você vai ver os mesmos passos que eu executei no nosso exemplo prático. Você tem a parte de preparação de dados, você vê que ele usa um pouco de clustering no começo, para organizar e agrupar os tipos de problemas que ele encontra. Ele dá uma normalizada nos dados, né? Isso é muito útil quando você está trabalhando com dados numéricos, né?
Porque tem coisas, por exemplo, que pode ser uma folga que você mede que é alguns milímetros. E você pode ter uma deflexão da ponta de alguma coisa que pode ser de alguns metros. E aí você colocar essas coisas na mesma ordem de grandeza é importante para não ter problemas numéricos, né, nos algoritmos. Lembrando que eles são algoritmos estatísticos e também, em alguns casos, de otimização. Então, é bom você sempre dar essa organizada. E aí você tem a parte de treinamento, em que está montando a parte de validação dos dados. E o modelo em si, modelo de Reasonable Useful Life, está aqui bem descrito. Esse é um dos exemplos, né, que você tem dentro do MATLAB, junto com a Predictive Maintenance Toolbox. Para aqueles de vocês que tiverem interesse na área de manutenção preditiva, entre em contato com a gente pode fornecer links para vocês conseguirem acessar esses exemplos. Alguns deles, a MapWorks tem trabalhado bastante no site dela, então alguns desses exemplos você consegue até rodar dentro do site. E eventualmente a gente pode até trabalhar com uma versão de teste para vocês testarem aí já nos dados próprios que vocês tiverem. Então, se você já tem um conjunto de dados grande que você pode usar para realizar análise de manutenção preditiva, converse com a gente que a gente pode ajudar vocês a já aplicar nesse conjunto de dados. E aí, você vendo como funciona, você pode depois já trabalhar com exportar e usar isso no dia a dia da sua empresa. Perfeito? Bom, pessoal, com relação ao que eu tinha para apresentar para vocês, era mais ou menos esse conteúdo. Acabou ficando aí um pouquinho mais cedo, 41 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Podem mandar pela parte de perguntas, ou se quiserem usar a mãozinha, a gente pode abrir o microfone para vocês perguntarem. Então, eu deixo o espaço aberto aí para as perguntas agora. Bom, chegaram algumas perguntas aqui. É possível integrar código MATLAB com outros códigos, como C, Python? Sim, o MATLAB ele possui a parte de interface bem aberta, a parte de conexão com outras linguagens. Então, se vocês acessarem aqui na documentação do MATLAB, a parte de Advanced Software Development, você tem a parte de Using External Libraries e a parte de MATLAB API for Other Languages. Então, a parte de User External Libraries é para você chamar bibliotecas que estejam escritas em C, em Python, .NET. Então, aquilo que você já tem trabalhado dentro dessas outras linguagens, você pode chamar de dentro do MATLAB. Ou você pode fazer o contrário. Se você já tem um ambiente trabalhado nessas outras linguagens, você pode chamar o MATLAB de dentro dessas outras linguagens através da MATLAB API for Other Languages. Então, você tem essas duas opções para interação com outras linguagens. Uma outra pergunta, se a gente tem algum critério de decisão para de quando intervir, mesmo que a probabilidade seja baixa, o problema ainda pode acontecer, né? Isso vai muito do tipo de problema que você está tratando e do conhecimento prévio que você tem. Entendeu? Pode ter problemas que, assim, se você verificar que tem 10% de chance desse problema ocorrer, você já tem que agir. Outros problemas você pode só ir acompanhando. Então, quando o preditivo falar que tem 15% de chance de ocorrer, você já dá uma olhada lá, faz uma análise externa para ver se realmente está progredindo dessa maneira. E aí deixa até 30% e faz uma nova análise e a substituição, como esse é uma parte crítica desse meu sistema, e se ele quebrar vai demorar 5 meses para eu conseguir botar o negócio de volta, então se tiver
Se não precisa chegar em 50% de chance. Se tiver com 30% de chance, eu já ponho, eu já troco, porque é crítico para mim. Então, vai um pouco do que você estiver tratando e do conhecimento que você tem daquela peça, daquele problema dentro do sistema. Né? Com relação ao processamento de dados, a Toolbox é compatível com simulação paralela? Sim, através da Parallel Computing Toolbox, você pode usar tanto para processamento quanto para alguns dos modelos preditivos, você pode usar computação paralela para acelerar o tratamento dos dados. Então, no caso de Big Data, por exemplo, acho que até no webinar que a gente tem gravado, isso é abordado, não sei se com exemplos, mas provavelmente. Se você estiver usando um Map and Reduce, por exemplo, para fazer essa pré-análise dos seus dados, você pode fazer ele de maneira paralela com o Parallel Compute Toolbox. Ele pode distribuir. O Parallel Compute Toolbox permite tanto você fazer essa distribuição paralela dentro dos núcleos da sua CPU, quanto usar eventualmente a GPU. E aí a gente tem diversos exemplos de algoritmos de machine learning que tiveram ficaram muito mais acelerados, muito mais rápidos, quando a gente fez essa conversão dele para computação paralela dentro da GPU. Então, a gente tem essa opção, uma coisa suportada assim. Mais alguma dúvida? Da parte das dúvidas técnicas, por enquanto, acho que é isso. Algumas dúvidas com relação à organização, né? O material a apresentação ela fica publicada no SlideShare e o vídeo ele fica disponibilizado no YouTube. Se vocês tiverem interesse no exemplo em si, a gente pode ver de passar para vocês, só entrar em contato com a gente a posteriori e a gente vê de mandar o código em si para vocês. Não tem nenhum mistério grande dentro do código, mas se vocês quiserem a gente pode mandar. Os exemplos que eu mostrei do MATLAB aqui, esses exemplos que vocês estão vendo aqui na tela, esses estão todos disponíveis dentro da Toolbox para se usar. Bom, se vocês tiverem dúvidas depois, tiverem alguma coisa que quiserem perguntar, a gente está à disposição dentro do OpenCAD, pode enviar para a gente por e-mail a sua dúvida. Eu acho que no momento aqui a gente não tem mais nenhuma pergunta técnica chegando. Então eu queria agradecer a participação de todos. E fiquem atentos a novos webinars que a gente vai divulgar por e-mail e redes sociais. Vocês podem acompanhar o OpenCAD no Facebook e no LinkedIn para ficar por dentro dessa programação, né? O link dessas páginas ele vai ser disponibilizado no chat. Eu aproveito também para convidar vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube. Além dos vídeos desse webinar, tem outros conteúdos que a gente publica lá. E espero que tenham gostado desse webinar. Espero vê-los novamente em outros eventos. Muito obrigado pela participação de todos.